Então vamos agora para a gente caminhar. Vamos para a sessão Pingo nos Is. Conhece a sessão Pingo nos Is? Aquelas Pingo nos Is. A gente está falando do capital erótico, que é a capacidade da gente ser mais atraente para os outros. Eu falei da importância da gente cuidar do nosso visual, porque faz muita diferença. Esse dia, uma aluna minha, uma senhora que trabalha em escolas, ela falando das filhas dela, né? Aí eu falei, e elas são, qual a profissão delas? Ela falou, elas fazem isso ou aquilo, mas para elas tudo é mais fácil, porque elas são inteligentes, são bonitas, então para elas tudo é mais fácil. Isso é uma realidade, quando nós somos ou estamos mais bonitos, as portas se abrem. Mas existem outras coisas no capital erótico, que é, por exemplo, a linguagem correta e a atitude correta no lugar correto. Por exemplo, você está andando no centro de Caxias, passa a mulher mais linda do mundo, de fio dental. Exatamente. Cheirou. Por quê? Porque na praia a atitude está correta. No calçadão de Caxias, todo mundo vai achar que ela é sem noção. Então percebam que, por mais atraente que nós sejamos, a atitude, a linguagem faz a diferença. Mas, se a gente puder estar bem fisicamente, cabelo hidratado, exercícios, o exercício melhora a nossa autoestima, sabia? Só em fazer um exercício diário, a nossa autoestima já começa a ficar melhor, ficamos mais dispostos. Dizem até alguns coaches, né? Quando você dorme melhor, você é mais atraente. Seu olhar fica mais vivaz. Então olha quanta coisa está no capital erótico. Não é só a beleza. A beleza, a linguagem, a atitude, né? O capital político, a capacidade de influenciarmos nas decisões de poder, tem coisa que a gente precisa repetir, porque a gente pode se esquecer de coisas que são importantíssimas. Saber quem nós somos. Cidadãos da Baixada Fluminense, esse lugar já é discriminado por natureza. Às vezes, dependendo do lugar onde você está, a pessoa já não quer te contratar só porque ela entende que você vai pegar 2 ônibus. E já tem a discriminação, e aí, somada a discriminação, ainda tem isso. Essa pessoa vai pegar 2, 3 ônibus, vai chegar atrasada. Então, como cidadãos da Baixada, nós já levamos algumas desvantagens, como moradores da Baixada. Por quê? A nossa capacidade de influenciar nas decisões de poder é melhor. Então, quando o BOP entra nas nossas comunidades, ele já entra, às vezes, atirando. Por mais que Ipanema esteja lá, o chefão do tráfico internacional, o BOP não vai entrar lá atirando. Por quê? Porque lá não é a Baixada. Lá não é a favela. Então, por que isso acontece? Eles influenciam no poder. A polícia representa o quê? O poder. Quem influencia melhor o poder é melhor tratado pelo poder. Por isso que as nossas ações têm que ser coletivas. Por que hoje, por exemplo, a comunidade LGBT tem mais privilégio? Não. Tem mais conquistas. Eles fizeram isso sozinhos? Não. Eles se uniram, dialogaram com o poder, foram lá, conversaram. E quem é contra a comunidade LGBT, geralmente só faz auê. Aí perde espaço. E quem é contra só faz auê. E eles, só estão crescendo. Por quê? Diálogo. Influenciar as decisões do poder. E dialogaram de tal forma, conquistaram a política, os âncoras de televisão, os apresentadores de televisão, todos são favoráveis, né? Então, isso só se conquista através do diálogo.
Então a gente só vai influenciar nas decisões do poder melhor se a gente entender que nós somos da Baixada, que nós temos que estar juntos. Então quando você depositar seu voto na urna, já fica ligado. Como essa pessoa, que relação essa pessoa tem com os nossos problemas aqui da Baixada Fluminense? Né? Geralmente são culpados de tudo. Oi? Geralmente são culpados de tudo. É porque existe uma coisa, gente, que as pessoas às vezes acham que é radicalismo. Não, política é luta. É briga mesmo. Não violência física. Mas para alcançar espaços, tem que brigar. Não adianta. É briga, exatamente, intelectual. Tem que brigar. Tem uns que falam assim, não, esse negócio de luta de classe acabou, mas o rico continua lutando para ganhar cada vez mais e a gente ganhar cada vez menos. Cada dia que passa, os mais ricos ficam mais ricos, os mais pobres mais pobres. Veio a pandemia e na pandemia o pobre ficou mais pobre. O que aconteceu com o rico? Ele ficou mais rico na pandemia. E também existe o capital cultural, né? O capital cultural, a herança cultural que nós temos. Às vezes trazemos de família. Falei para vocês no meu caso, eu era um aluno que não queria nada, mas o colégio que eu estudava já era um colégio da elite. Aí a professora, lê esse livro aqui. Um coleguinha falava, eu quero ser diplomata, o outro, eu quero ser cientista. Interessante. Aí fui caminhando. Aí comecei a fazer umas redações, a professora Maria Lúcia. Esse garoto escreve bem. Aí eu comecei a entender. Eu escrevia bem. Teve alguém, ela tem uma pergunta. Oi? Escreve bem? Isso. A professora Maria Lúcia falou, menino. Ela te enganou, professor. Aqui a gente vai escrevendo assim e vai errando. Mas eu fazia, quando eu fazia minhas redações, ela pegava minhas redações, saía mostrando para a escola. Olha como é que esse garoto escreve bem. Né? Aí eu fui me descobrindo. Né? Então, o capital cultural, a herança cultural. Por isso que eu falei para vocês, quando vocês tiverem filhos, vocês vão ler para ele todos os dias ali, para a criancinha. E quando vocês me veem na rua, você vai falar, professor, estou lendo para garoto. Sim. Aqui com certeza quando eu escrevo aqui correndo, vai sair muita coisa errada. Mas quando eu paro para escrever um texto, por exemplo. Ninguém escreve perfeitamente. Agora, a nossa língua portuguesa tem muitos incidentes, né? Dificilmente um brasileiro escreve tudo corretamente. Nossa língua é muito complicada. Né? Mas é isso aí. Ganhei um concurso de redação. Quando eu era garoto. Então é isso. Deixa eu ver que horas são. Deixa eu mais chamar, professor.